Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a cada um de vocês que está aí do outro lado assistindo a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Denilson Douglas. Eu sou o apresentador do canal Vigilante da Razão, este canal que traz diversos assuntos para você, sempre com a intenção de fazer você raciocinar um pouco mais, trazer informações importantes do seu interesse. Então, seja muito bem-vindo ao canal Vigilante da Razão. Você que vem dos diversos lugares do Brasil e do mundo, receba o meu cordial abraço e meu aperto de mão fraternal. Você é muito bem-vindo. Eu quero agradecer também o apoio que todos os inscritos têm demonstrado. As pessoas que marcam o sino das notificações, elas ficam sabendo de todos os vídeos que eu posto aqui no canal. Isso é muito importante. Você também que é membro do canal, minha gratidão a você. Você tem feito com que esse trabalho seja cada vez mais proveitoso e que eu me sinta cada vez mais motivado para fazer esse trabalho aqui junto com todos vocês. E você, meu amigo, minha amiga, que ainda não é inscrito, por favor, dê essa força para que o canal possa chegar a cada vez mais pessoas. A partir do momento que você se inscreve, que você curte, compartilha, você deixa um comentário no canal em qualquer vídeo. Denilson, eu não concordei com o que você falou. Tudo bem, você tem o direito de discordar. Comente. Você, de repente, quer encaminhar este vídeo para outra pessoa? Rapaz, você me dá uma força tremenda quando você faz isso. Porque assim, o vídeo que eu posto aqui no canal vai chegar a um número cada vez maior de pessoas. Isso é importante. O canal é um canal pequeno e precisa desse apoio. E sempre vai precisar. Não se engane. Você que de repente aceitou o convite e se tornou inscrito do canal, recém-chegado aqui, muito obrigado. Já estamos com quase 1.700 inscritos. Gente, ainda esse ano bater 2.000 inscritos, imagina só, é possível. Eu dependo de você, preciso de você. Mas vamos direto ao vídeo de hoje, lembrando que a nossa lojinha virtual está aí para que você possa escolher uma caneca especial e eu mandar para todos os lugares do Brasil. Você tem essa possibilidade também. Não deixe de visitar a loja do canal. Vamos direto para o vídeo de hoje, porque no vídeo de hoje eu quero falar sobre o seguinte assunto: as muitas faces de Deus. As muitas faces de Deus. Como assim as muitas faces de Deus? Na verdade, eu estou fazendo uma metáfora, porque nós sabemos que é impossível saber qual é a face de Deus. Pelo menos segundo o que consta na Bíblia, nós não temos condições de saber qual é a face real de Deus. Se Deus é magro, alto, branco, negro, nós não sabemos. O que sabemos é o que a Bíblia, por exemplo, diz, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Mas o interessante é que quando a gente vai analisar passo a passo todas as passagens bíblicas, aquele relato bíblico, lendário e mitológico, nós chegamos à conclusão de que o homem criou Deus à sua imagem e semelhança, e não o contrário. Por que, Denilson, você está dizendo isso? Porque na realidade é muito semelhante ao que aconteceu na mitologia greco-romana. Os deuses daquele lugar, da Grécia, de Roma, tinham semelhanças humanas. Inclusive, eles manifestavam o que os especialistas chamam de antropopatismo. Você já ouviu falar essa palavra? Palavrinha feia, hein? Antropopatismo é o fenômeno que atribui a seres inanimados e seres mitológicos também, né? Características de um ser humano. No caso dos deuses, os deuses têm sentimentos humanos, emoções humanas, atitudes alegadamente humanas. Então, é mais ou menos por aí que aconteceu nas culturas greco-romanas e também nas nórdicas. Haviam contendas, haviam tantas expressões que se assemelham aos seres humanos. Aí vieram os hebreus e disseram assim: eu quero um Deus assim para mim.
Eu vou querer um Deus que possa se compadecer de mim, que possa ter ciúme do meu povo, que possa me ajudar nas batalhas e quando eu ganhar, a honra e a glória para Ele. Quando eu perder, aí a culpa vai ser minha porque desagradei a Ele ou de repente Ele está querendo provar o meu povo, que é o povo dele. Trocando em miúdos, foi mais ou menos isso que aconteceu. Na realidade, os hebreus vinham de uma cultura politeísta. Com o passar do tempo, foram adotando o enoteísmo, chegando aí ao monoteísmo, que nós conhecemos. Mas com relação às características que seriam a face de Deus, como é esse Deus? Eu tenho aqui, por exemplo, para ilustrar essa minha fala, uma caricatura. Vocês acham semelhante comigo essa caricatura? Se vocês acham semelhante, vocês coloquem no comentário. Isso foi um amigo nosso, Carlos Araújo, que fez essa caricatura baseada em mim, baseada na minha aparência. Então, digam para mim nos comentários. Você analisa uma pessoa com as suas características principais e você exagera nos traços, aí produz uma caricatura. Os desenhistas profissionais sabem muito bem do que eu estou falando. Os católicos, por exemplo, eles decidiram que o Jesus deles era um Jesus com traços europeus. Um Jesus branco, de cabelo liso, de olhos claros. Aí a gente sabe que é um fruto da imaginação dele. Mas o Deus Pai, Criador dos céus e da terra, que a Bíblia relata como sendo um ser dotado de todo o poder, de toda a autoridade, ele não se deixou retratar. Inclusive, ele diz o seguinte, segundo a Bíblia, que o homem que contemplar a glória de Deus, esse homem morrerá. Mas interessante é que no livro de Gênesis, por exemplo, Jacó teria lutado com Deus e prevalecido. Como assim? Como um ser carnal vai lutar com um ser espiritual e ainda prevalecer? São as loucuras que constam na Bíblia. E por outro lado, mais na frente, o livro de Êxodo conta a história que Moisés teria pedido para contemplar, para ver a face de Deus. E Deus deixou apenas que Moisés contemplasse as costas dele, a sua retaguarda, através de uma fenda, através de uma brecha numa rocha. Então, a gente fica assim pensando, afinal de contas, podemos ou não podemos contemplar Deus? Uma coisa interessante também é que quando eu falo das faces de Deus, vale lembrar que Jesus seria a imagem visível do Deus invisível. É isso que muitos evangélicos acreditam, não é verdade? E muitas pessoas supostamente teriam visto Jesus. Então, o próprio Jesus chegou a dizer que quem vê a ele, via ao próprio Pai. Não é interessante isso? E por que que somente algumas pessoas tiveram esse privilégio? Por que que nos dias de hoje nós temos que nos contentar com seres humanos alegando que estão com o Espírito Santo de Deus, que na doutrina da Santíssima Trindade é o próprio Deus também, incorporado em si, entronizado com o seu espírito, falando através de uma boca mortal? Ora, a Bíblia diz que as pessoas que servissem a Deus, que servissem a Cristo, que fizessem a obra de Deus, ao abrir da sua boca, o próprio Espírito Santo iria colocar as palavras para que elas pudessem falar. Mas também fala que as pessoas que servissem a Deus iriam operar milagres e maravilhas. Eu tenho dito exaustivamente que isso não acontece nos dias de hoje. O que a gente vê é somente falação, é somente blá blá blá, é somente uns discursos aí que, na verdade, não constroem absolutamente nada. E as pessoas atribuem esses discursos ao mover sobrenatural de Deus. Eu quero conhecer a face de Deus. Cadê a face de Deus? Você consegue ver? Você que é cristão, você consegue ver? Você já viu a face de Deus? Eu outro dia estava conversando com uma pessoa que disse assim, eu ouço a voz de Deus. Aí eu perguntei, com muita sinceridade, honestidade e respeito a essa pessoa. Eu perguntei, olha, como é a voz de Deus? É uma voz grave. É uma voz suave, serena. Como é a voz, o timbre de voz? É uma voz rouca. Como a voz saindo de uma caverna? É uma voz de trovão. Como seria a voz de Deus? E essa pessoa disse assim para mim, olha, ele fala na minha mente, fala no meu coração.
aí mora um grande perigo, porque não apenas a visão, como os processos cognitivos do ser humano, os processos psicológicos, neurológicos, podem ser deturpados através de problemas sérios de saúde. E quando você diz que está ouvindo vozes na sua cabeça, aí, meu amigo, minha amiga, me desculpe, mas você está correndo um sério risco de estar desenvolvendo uma doença mental, uma doença neurológica. A partir do momento que você acha que o seu próprio pensamento, a sua intuição, aquilo que você pensa, aquilo que você acha, aquilo que você sente, é Deus falando a você, exclusivamente a você, eu preciso lhe orientar que pensar dessa forma é como você imaginar um imenso shopping center. Seria Deus. Porque Deus é tudo. É o todo em tudo. Não é verdade? Você concorda comigo? Então, você imaginar que Deus está falando exatamente com você, está agindo, interagindo no seu cérebro de cerca de 1,6 kg, um cérebro limitado, inclusive, que não consegue ser nem sequer explorado 100%, mas Deus está falando com você na sua mente. É como imaginar isso, um grande shopping center que representa Deus interagindo com uma formiguinha, uma formiga. Porque, partindo do pressuposto de que Deus teria criado os céus e a terra, todo o universo, tudo que a gente pode ver, tudo que a gente pode contemplar, Deus seria maior do que tudo isso. Porque algo menor não teria condições alguma de criar um universo que tem dimensões, sabe, incalculáveis. Aí você está dizendo que Deus está falando com você. E eu tenho que acreditar nisso. Puxa vida. Então você é o cara mesmo, hein? Deus fala com você. É com você que Deus fala. Dentre os mais de 6 bilhões de habitantes que existem na face da Terra, Deus escolheu você para falar contigo. E para falar o quê? As coisas do dia a dia. É óbvio. Porque esse mesmo Deus que fala com você não tem a capacidade de falar, por exemplo, aonde está escondido um sequestro que está em poder de uma criança indefesa. Não é verdade? Ele não tem essa condição, mas ele tem condições de falar com você a respeito das coisas do dia a dia, de um emprego que ele vai te dar, de um casamento que o irmãozinho está tentando arranjar ali, e Deus falou para você, para ele ter calma, ter paciência, que não é a pessoa certa para ele. Que coisa, não? Será que Deus não teria coisa mais importante para fazer na vida? Será que Deus não teria coisas mais importantes para se ocupar? Eu fico aqui pensando, sinceramente, eu não estou sorrindo, não estou sendo irônico, eu estou realmente preocupado. Porque no mundo há muitas coisas erradas, há muitas coisas para serem corrigidas. E, ao contrário do que muita gente pensa, isso tudo não diz respeito única e exclusivamente ao livre-arbítrio, ou ao suposto livre-arbítrio que teríamos para fazer as nossas escolhas. Há coisas que acontecem debaixo do nosso nariz e a gente não tem controle algum. Na verdade, a gente tem muito pouco controle sobre diversas coisas na vida. E onde é que está o trabalhar de Deus? Onde está o poder sobrenatural de Deus? Por onde anda esse Deus e o Espírito Santo que escolhe de 7 horas da noite às 9 para estar na sua igreja, alegrando os crentes, fazendo com que os crentes sorriam e tenham arrepios na pele? Ah, meu amigo, me ajude. Vamos voltar à questão da imagem de Deus, as muitas imagens de Deus. Eu fico impressionado com essa ideia de tornar Deus semelhante aos homens. As pessoas tendem a dizer que isso é para que a expressão de Deus, o conhecimento de Deus possa estar acessível aos homens, já que os homens não iriam entender Deus se apresentando como de fato ele é. Tem até uma historinha que eu quero contar para você. Outro dia eu dei carona a um crente, e ele me conheceu da época da igreja, ele até nem sabia que eu era ateu, ou fingiu não saber. E ele começou a contar, coincidentemente, uma história de que um ateu perguntou a um crente se Deus existisse, se seria possível Deus se apresentar a ele naquele momento. Então, o crente disse para o ateu: eu vou perguntar a meu Deus, mas eu tenho certeza que ele vai se revelar a você. Eu tenho certeza. Amanhã, por essa hora, eu lhe procuro. E no dia seguinte, os dois se encontraram e o ateu perguntou ao crente: olha, cadê Deus?
Você vai me apresentar ele? Vou. Venha cá. Chamou o ateu para fora de casa e pediu para que o ateu olhasse para o céu e tentasse fitar o sol em sua resplandecência, em seu brilho indubitável. O ateu não conseguiu, porque o sol é uma estrela com grande poder, com grande força, com grande brilho e radiação perigosa. Atenção, não contemple o sol diretamente, viu? Use óculos escuros quando estiver em campo aberto em dias ensolarados, por favor. O ateu disse assim, eu não estou conseguindo enxergar não. Aí o irmão chegou e disse, ó, se você não consegue contemplar a estrela, que é a principal estrela do planeta Terra, imagine contemplar a glória de quem criou essa estrela. É para rir, é? É para rir. Porque se Deus tem a capacidade de se limitar e se reduzir ao ser humano, ter sentimentos, atitudes, emoções humanas, ter capacidades de se limitar tanto para tornar-se compreensível aos seres humanos, é um Deus, inclusive, que lá atrás tratou de orientar os povos com regras de higiene básica para o povo judeu, o povo hebreu, quero dizer. Agora, esse Deus não está nem aí para a gente. No momento em que os ateus estão cada vez mais se evoluindo, cada vez mais aumentando o número de ateus, agnósticos, pessoas descrentes, imagine você que esse Deus não está nem aí, não quer se revelar, está brincando de esconde-esconde. Aí, meu amigo, fica difícil. Fica difícil, me perdoe, mas não dá para compreender nem para conceber esse tipo de Deus, não. E as faces dele, quais são? Justamente essas faces aí associadas ao caráter humano, a características humanas, e não venha me dizer que isso de antropomorfismo e antropopatismo é estratégia de Deus para se tornar conhecido, não. Porque haveriam muitas outras estratégias para ele se tornar conhecido, caso ele quisesse se tornar conhecido, sem, contudo, fulminar quem quer que seja. Mas é muito fácil você dizer, ninguém pode ver Deus não, meu amigo. Quem vê Deus morre. É mesmo? É verdade? O mesmo Deus que andou lado a lado com Moisés, que se revelou a Moisés na sarça ardente, que fez com que os mares se abrissem para Moisés, que esteve com o povo numa coluna de fogo e na nuvem, acompanhando o povo na sua caminhada, esse Deus não pode aparecer mais. Sumiu, está ausente, está certo. Tá nisso você está certo? Ele não está aqui, ele não está ali, não está em lugar nenhum. Porque simplesmente ele não existe. Caso ele existisse, ele teria compaixão, ele teria solidariedade, ele teria, por exemplo, uma ideia muito mais solidária de lidar com os seres humanos, como uma pessoa que eu conheci essa semana, que se tornou inscrita aqui do canal, não vou dizer o nome dela, mas ela me relatou a história da vida dela, um pouquinho da sua história, muito sofrimento, muita frustração, muita solidão. Aí, meu amigo, minha amiga, essa pessoa não viu outra alternativa a não ser se tornar uma pessoa cética, porque esse Deus, caso exista, não está nem aí para ela. Palavras que ela mesma usou. Um abraço a você, você deve saber com quem eu estou falando. Um forte abraço. Então, gente, é por aí. Eu consigo sentir o calor, tanto que eu estou suado. Eu consigo sentir o vento bater na minha cara, consigo, no meu rosto. Consigo, mesmo sendo invisível, eu consigo perceber a luz, o clarear de um dia. Quando eu acendo e apago uma luz, quando eu, por exemplo, acaricio a minha mulher, eu consigo senti-la, sabe? Mas eu consigo vê-la também online, quando eu acesso o meu telefone, eu consigo ouvir a sua voz. Isso é uma coisa, mas contemplar a face de Deus, como muitas pessoas dizem, eu contemplei Deus, eu tive uma revelação e vi Deus face a face. Isso é mentira, ou isso é uma tremenda de uma ilusão. Estão enganando você, ou você mesmo está se enganando. Abra os seus olhos, abra o seu entendimento. Vale lembrar também que não só as qualidades dos seres humanos, mas a Bíblia traz os defeitos dos seres humanos. Ciúme, arrogância, prepotência,
ira, sabe? Essas coisas. Então, precisou que Deus se fizesse conhecido através dos defeitos dos seres humanos também? Me explica aí, por favor. Deixe nos comentários a sua explicação, por gentileza. Então, meus amigos, não faz sentido essas coisas, tá bom? Os eventos passados não se repetem, esse Deus ele não manda um sinal de fumaça, não aparece, então não dá. E quando você pensar que Deus está se revelando para você através de um transe religioso, quando você fala línguas desconexas e você acha que está numa atmosfera celestial, eu preciso dizer para você que isso são fenômenos da sua mente, isso são experiências que você tem por conta de questões neurológicas. É muito fácil de entender. Eu particularmente já acordei na cama e achei que estava sonhando e eu sentia meu corpo flutuar. Foi quase uma experiência fora do corpo, porque eu ficava mudo, eu não conseguia respirar direito. Na época eu era um pouco religioso ainda e eu clamei o sangue de Jesus. Passou-se um tempo e a situação normalizou. Mas não porque eu clamei o sangue de Jesus. Que esse sangue de Jesus aí, caso Jesus tenha existido, não vale de nada, não tem poder algum. Se tivesse poder, realmente não haveriam tantas misérias e desgraças na face da terra. Pense nisso quando você quiser clamar o sangue de Jesus. Esse sangue não vale de nada. Infelizmente, tá? Eu sinto muito em informar. A verdade é essa. Nós vivemos no mundo real. Nós vivemos num mundo visível, verificável, perceptível, sabe? Eu fico até imaginando, só para concluir o nosso raciocínio, eu sou pai. Eu tenho 2 filhos biológicos, eu tenho 2 filhos afetivos e se tem uma coisa que eu gostaria muito é que os meus filhos me conhecessem, me reconhecessem, onde quer que eu fosse. Imagina um Deus que criou filhos e diz que esses filhos são seus, ou adotou esses filhos, porque eu já fui corrigido aqui no canal. O único filho de Deus é Jesus. Somos apenas servos de Deus, servos de Jesus, como você queira entender. Mas o que a Bíblia diz é que nós somos também, temos essa capacidade de sermos adotados como filhos de Deus. Mas esse tipo de pai ausente, esse tipo de pai que não quer nem se fazer conhecido, mas para conhecer Deus tem que ler a Bíblia. Conversa fiada, rapaz. Conversa fiada. Se é verdade este relacionamento pessoal que você julga que o seu Deus quer ter com o ser humano, a Bíblia Sagrada é muito pouco. A sua Bíblia é muito pouco. Haveriam muitas coisas que os filhos gostariam de tratar com os seus pais do que histórias, muitas delas regadas à violência, à mortandade, crimes ordenados por esse Deus. Então, não venha com história de Bíblia não, por favor. Tá bom? Mas a Bíblia é a palavra revelada de Deus. Não é não. É bom você pensar direitinho, estudar direitinho e verificar que não tem nada de inspiração de Deus não. Tem pura forjação e forçação de barra. Imagina um livro que nem para os judeus servem nos dias de hoje. Porque os judeus estão aí, matando a 3x4. Essa guerra infindável aí, por conta de poder, por conta de dinheiro, por conta de territórios, por conta de religião. Então, não venha com isso não. Apesar de que eles podem muito bem estar querendo reviver os tempos bíblicos, né? Que eles conquistavam as coisas nessa base aí da guerra, da morte, da violência. Então, talvez seja isso. Mas quando a Bíblia diz, por exemplo, que Deus é amor, que Deus é o próprio amor, aí, meu amigo, aí não tem amor não. Não tem amor não, viu? Por favor, entenda que não tem amor. O simples fato de Deus, caso existisse, ter criado seres humanos que são fadados ao sofrimento do começo ao fim de suas vidas, mas isso tudo por conta de uma vida eterna que será alegre, que será satisfeita, não é? Deixa de ser hipócrita. Você sabe que a nossa vida é aqui e agora. É muito fácil colocar as benesses
das glórias do porvir como sendo justificativa para todo tipo de sofrimento. É isso que a sua religião quer que você entenda. É isso que você tem propagado. É isso que você tem pregado. É isso que você tem levado aos quatro cantos. Mas não funciona não. Não funciona não. Sabe por quê? Muitas religiões jogam as bem-aventuranças para uma vida eterna? É porque aí elas não vão ter nenhuma condição de serem reclamadas depois, já que ninguém volta para contar. Ninguém volta, né? Ao contrário do que os espíritas dizem, o mundo, a vida acaba quando acaba a vida. Ninguém volta para contar. Aí fica fácil eu dizer que você pode sofrer hoje aqui, mas amanhã você vai se dar bem, você vai ser feliz. Mas não acredite nisso, por gentileza. Esse foi o vídeo de hoje. Um forte abraço, fiquem na paz e até o próximo. Tchau, pessoal.